Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre residência fiscal, vamos falar sobre acordo anti-bitributação Brasil e Portugal, vamos falar sobre um conceito que muitas pessoas confundem, outras não querem aceitar, mas que influencia muito na vida de todo cidadão brasileiro que vive em Portugal. Então, do que nós vamos falar? Nós vamos falar de impostos e, obviamente, de aonde você deve pagar os seus impostos. De um modo geral, quando nós falamos do acordo Brasil-Portugal contra a bitributação, nós temos que levar em consideração que esse acordo estabelece, define algumas condições para que uma pessoa seja tributada ou no Brasil ou em Portugal. Tudo isso a depender, obviamente, da onde ela tem mais laços efetivos e econômicos. Ou seja, de um modo geral, uma pessoa pode ser duplamente residente fiscal em Brasil e em Portugal, mas com atenção ao fato de que em algum momento esta pessoa vai se tornar mais residente fiscal em um desses dois países e, obviamente, nesta situação vai ter que comprovar e prestar todas as declarações de impostos naquele determinado país. Nesta situação também, pode deixar de ser residente fiscal em um dos dois. A exemplo, José, que veio a Portugal e agora, depois de 4 ou 5 anos sem aparecer no Brasil, descobriu que não é mais residente fiscal naquele país. E lá tem proventos, sejam eles de natureza do trabalho ou de eventualmente aí de pensões ou dividendos. E nesta situação, por não ser mais residente fiscal naquele país, ou seja, no Brasil, tem a obrigação de pagar impostos sobre o que anteriormente muitas vezes não pagava. Paga no status de não residente, a alíquota de 25%. Quando nós temos um caso específico como esse e analisamos, é muito importante ter atenção, primeiro, há quanto tempo o indivíduo está fora do seu país de origem ou do país onde ele recebe aqueles rendimentos. Em segundo lugar, como e em qual país ele tem a maior parte das suas relações econômicas para manutenção da sua vida e da sua habitualidade. Ou seja, aonde ele efetivamente tem casa, aonde ele efetivamente come, vive, dorme, trabalha, estuda e até, desenvolve aquelas relações de alimentação, aquelas relações de lazer, de estudos e etc. Nessa situação, se nós pegarmos especificamente o caso que eu trouxe aqui em tela, essa hipótese do caso de José, é evidente que José é residente fiscal somente em Portugal e pode estar a dever impostos no Brasil e pode ter prestado inclusive declarações de forma errada nos últimos anos. Então, obviamente, cada caso é um caso, mas agora você está informado. Existe um acordo entre Brasil e Portugal que faz aí a previsão, conforme cada caso, de aonde deverá ser pago e também, primeiramente, declarado o imposto. Para mais informações como essa, você já sabe, lá no meu Instagram, no @CélioSauer, eu estou todos os dias e, obviamente, aqui no YouTube, eu sempre estou acompanhando vocês e passando mais informações. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.